GM, comunidade, satisfação, estamos aqui na Ethereum Latam, dentro do podcast da Ethereum Brasil, com a minha amiga Sol. Satisfação, Sol, obrigado, querida, por Vamos estar aqui. com você, Satisfação, uma Afonso. satisfação enorme poder, né, contar um pouco da história da Sol, né, pô, que é muita história, né, Sol? Sim, Tem muita é história longa. boa, com certeza, e também falar aqui do hackathon que aconteceu no Ethereum Latam, então a gente tem um papo maravilhoso aqui. Sol, a gente sempre gosta de brincar, começar assim. Quem é a Sol na fila do pão? Bom, eu trabalho como desenvolvedora há muitos anos, né? Mas mais do que desenvolvedora, o que eu gosto de fazer é ensinar o desenvolvimento, né? E quando eu conheci blockchain, eu realmente fiquei apaixonada e falei, olha, isso aqui vai mudar o mundo e eu quero fazer parte disso. Acertou. É isso aí. E comecei primeiro aprendendo, mas eu posso te falar que 2017 não era fácil aprender. Não mesmo, É. né? E eu rapidamente, conforme eu aprendi, eu já precisava ensinar. O primeiro curso que eu estava fazendo, eu dei aula no último dia, porque tinha muita coisa que até o último dia a gente não tinha aprendido. E eu aprendi à noite, nas minhas madrugadas, e dei aula no último dia de curso. E depois, 2018, foi quando eu virei referência mesmo de Ethereum aqui no Brasil, numa Campus Party, onde 4 dias de evento, o pessoal ali junto comigo, ai, você sabe mais que a gente, ensina a gente. Eu tava lá para aprender, simples assim. Último dia, um palestrante não foi, peguei meu computador, nada preparado, fui pro palco, 2 horas de workshop. 2 horas. Na raça, né? Quem sabe faz ao vivo, Sol. É isso. Foi o melhor workshop para o pessoal, fui entrevistada pelos portais de notícia, virei referência. É isso aí, tem que fazer. Depois disso, aí sou chamada para basicamente todas as conferências, né? Para falar em todas as conferências. Mas é isso, a oportunidade está lá. Para mim, a oportunidade apareceu, né? Era a questão de realmente não ter medo de fazer alguma coisa e estar preparada sem estar, né? Exatamente. E dali para frente eu percebi que realmente a questão do desenvolvimento, de ser desenvolvedora, de ter esse lado técnico, mas também ter o lado didático, fazia muita diferença. Fui crescendo muito na parte de ensino, depois em eventos também, né? Muitos eventos, muitas palestras. A gente se encontrou lá em El Salvador e tantos outros eventos. Então, nossa, isso abre muitas portas, né? Então fica aqui, né, o recado para a galera de que quem quer educar, né, em blockchain abre muitas portas. Sim, exatamente. El Salvador ainda foi antes, foi depois da pandemia já, né? Foi quando estava começando os modelos híbridos, né? Que eu acho que depois da pandemia as coisas estão mais fáceis. Até porque a gente tem mais coisa online, tem mais eventos híbridos, então mais fácil de aprender. O conteúdo ficou mais acessível também, né? Mais canais no YouTube, mais educação, mais comunidades, né? Ajudando a buildar. Então a gente só tem a agradecer, né, Sol, pela história que você tem pelo ecossistema, né? E parabéns por vocês terem, né, trazido Vitalik aqui, mais o peso, né? A própria Ethereum Brasil, né, que agora sim, agora ela está em muito boas mãos com você, mas você sabe muito bem que eu cofundei a Ethereum Brasil, para falar a verdade, o nome foi meu, e aí se perpetuou, muito bom, e precisamos, é um nome super forte que a gente tem que manter e criar muitos eventos usando o Ethereum Brasil também e colocar isso no mundo, essa que é a verdade. Exatamente, então a gente só tem a agradecer, né? De fazer crescer esse ecossistema, e você tem feito muito isso na ponta de hackathons, que é maravilhoso, né? A gente vê as pessoas mudando de vida por hackathons, e eu queria que você contasse, por favor, um pouco de como foi o hackathon aqui do Ethereum Latam e os projetos. Sim, esse foi mais um, assim, que eu posso te falar que daqui 1 ou 2 anos a gente vai saber o resultado real, que é assim que aconteceram com os outros, né? Se eu pensar até o primeiro Ethereum Rio, ou o primeiro Ethereum Samba que a gente fez, quantas pessoas que começaram lá e que hoje têm empresa, criaram seus próprios negócios, seus próprios projetos. E eu tenho muito orgulho disso, de mudar a vida das pessoas desse jeito. A gente tem um dos meninos que neste evento, ele ajudou 2 times. Ajudou no sentido de ele fez uma preparação online com os times, ele ajudou até financeiramente para os times virem para cá também, e estava aqui com eles, monitorando, ajudando para que eles exato, ganharam prêmios, os 2 times também, e assim, a gente sabe que a gente tá mudando a vida dessas crianças, gente, eles são meninos, assim, esses acho que nem 18 anos tem a maioria deles, assim, e o futuro deles tá aí, né, a gente já sabe que eles estão no bom caminho agora. E esse menino que fez tudo isso, eu não sei se eu posso falar nome, então eu prefiro não falar, mas assim, ele chegou pra mim aqui e falou, olha, Sol,
O hackathon da Ethereum Brasil até de 2022 foi meu primeiro hackathon, mudou minha visão, mudou minha vida em termos de projeto, de negócio, e eu vim aqui para retribuir aquilo que vocês fizeram por mim. Olha, me arrepia quando eu falo isso, gente, porque é demais mesmo, né? Com certeza, você mudou de fato a trajetória de uma pessoa. Sim. E isso ajuda o ecossistema, porque mudando o microcosmos de cada um, você muda o macrocosmos. Exato, essas pessoas elas influenciam outras também, e a gente sabe que a gente vai fazendo bem para mais e mais pessoas, né? Falando mais do hackathon daqui, também do que eu vi até agora já me surpreendeu muito, né? O nível de projetos está muito melhor. A gente sabe que a gente tem ajuda de IA agora, né? Inteligência artificial faz front-end, todos os projetos agora estão maravilhosos. Vai me code, ajuda muito. Óbvio, o pessoal teve muito mais apoio e ajuda na parte de qual é o meu projeto, qual é o meu objetivo, que isso é uma coisa que eu vejo que faz falta nos hackathons. E nesse especialmente, eu peguei minha lista de pessoas antigas até de blockchain e que nem estão tão ativos no mercado, trouxe todos eles para cá, para eles serem mentores. Legal. Então, eles tiveram mentoria com muita gente que tem experiência em empresa e que ajudaram esses hackers a ir para um bom caminho em termos de que projeto eu vou desenvolver. E o resultado foi maravilhoso. Eu acho que todos os patrocinadores estavam muito satisfeitos com o tipo de projeto que tiveram, e os próprios projetos que nós escolhemos, né, para ir para o palco principal também foram uma surpresa gigantesca. E aí eu posso contar que eu vi para vocês, tipo, lá eu anuncio os 4 melhores, eu não anuncio ordem, né? Para mim todos são top. Mas óbvio, quando a gente está fazendo, a gente tem as notas. E eram 3 para ir para o palco. Por que foi 4? Eu tinha 2 grupos de jurados e o que seria o terceiro lugar estava empatado na nota e ainda de grupo de jurado diferente. Eu falei, eu não tenho como tirar, tem que ser 4, assim. Foi uma coisa muito incrível como eles foram julgados de uma maneira ao mesmo tempo uniforme e ao mesmo tempo com um nível altíssimo, assim, de projetos. Os jurados depois falando para mim, nossa, foi maravilhoso, eu vi um monte de ideia nova, isso me renova também como pessoa, nos meus negócios. Eu acho que a gente faz um ganha-ganha para todo mundo, né, nisso. Que legal, que legal. E desses 4 projetos, você poderia trazer uns insights aí para os builders? Então, olha, 2 coisas que me chamaram a atenção era um projeto falando do outro no palco. Então, imagina, um dos projetos era o DriveFi, que era você salvar, assim, guardar seu dinheiro para comprar seu carro, tá? Legal. E eu conheço alguém que fez isso. Mais ainda, e até assim, com a ideia assim, de você comprar um carro, alguma coisa assim. O outro projeto era um consórcio. Então você podia muito bem usar o consórcio e daí comprar o carro. Então eles falam de um projeto falando do outro ali, porque eles poderiam estar juntos. Sim, muito isso legal. É muito show, assim. Mostra que a comunidade Web3 se abraça. Né? Exato. Você falou da história do carro, para mim é uma casa, né? Que vocês sabem, isso até já está bem público, que eu comprei minha casa colocando como garantia Ethers e Bitcoins, né? Sim. E naquele ano de 2022, que foi o pior, Mas aí é questão de acreditar mesmo no que você está fazendo. Eu tenho certeza do que é o blockchain, do que é todo esse ecossistema cripto. Eu acredito nisso, assim, é minha vida mesmo. Exato, estamos aqui por isso. E, assim, vivo isso na prática. Exato. E é legal a gente poder passar isso para frente, né? E mostrar que, tanto na vida pessoal, ter o ethos de cripto, de ajudar, da maneira como você educou o próximo, e isso foi reconhecido, você ser referência, né? Mostrar que também para buildar essa resiliência, né? Acreditar na causa, poder fazer novas conexões como foram feitas aqui no Hackathon, né? Então, e você estava falando do Vitalik, gente. Que legal. Trazer o Vitalik para o Brasil foi uma emoção muito grande, assim. O ecossistema agradece. Imagina que, assim, o próprio Vitalik, ele assim, pela referência que ele é no mundo, é estressante para ele ir para um evento, né? Então ele seleciona muito bem os eventos que ele vai. Ele não vai para tantos eventos assim. Se você olhar aonde tem o nome Vitalik, tem poucos agora, até porque ele está selecionando muito mais. Então a gente ter ele aqui conosco foi, assim, um prazer muito grande. E também até o fato de que o dia que ele resolveu e que nós combinamos com ele de realmente fazer uma palestra, foi focada nos hackers. Foi para o hackathon em si. Falou bastante de privacidade. Exatamente. E aí a gente já sabe qual é o foco do momento, é a questão da privacidade, com certeza. E
até para as pessoas em geral, às vezes a gente não se preocupa tanto com isso, mas começa a pensar mesmo fora de Web3, quantos vazamentos de dados que tiveram, quantas coisas podem acontecer com seus dados aí expostos no mercado. Então, cada vez mais a gente vê a privacidade como, e dar a consciência disso para todo mundo, a importância disso, com certeza. E aí hoje ele estava aqui com a gente de novo, mais relaxado, no sentido de que queria saber como é que foi o evento, conhecer tudo que a gente está fazendo aí, então conhecer onde eram os palcos, o que estava rolando hoje, responder algumas perguntas do pessoal como ele respondeu, né? Muito legal, essa interação é muito importante para o ecossistema, para a gente cada vez mais Sim. poder trazer essa visibilidade. E até eu perguntei para ele o que ele achou, né, do ecossistema brasileiro, do que ele viu aqui, e ele ficou bem impressionado, foi a resposta dele, no sentido de que é maior do que ele imaginava. Olha só, vai Brasil, isso aí, tá, mas tem mais coisas acontecendo aqui do que ele imaginava, e até coisas com casos reais, porque é a nossa necessidade também. Sim, exatamente. Acho que ele deve ver muitas aplicações, né, financeiras super complexas em Nova York, e quando ele chega aqui no Brasil e vê, né, a pessoa utilizando no dia a dia, seja com método de pagamento, seja envolvendo o Pix, e fala, realmente está aqui na ponta. Né? Sim. Eu acho que é isso, né? Consumer app no Brasil é muito forte, né? Porque a gente precisa fugir da nossa inflação, quer dolarizar, então é o caminho. É mesmo isso, que antes até esses cartões, essas coisas cripto, eles não vinham para o Brasil, né? Você viu quantos que a gente teve aqui na conferência, quantas opções para você realmente ter a mistura do cripto com os reais, com o Pix, com o mundo real. É interessantíssimo, assim. Então, a gente só tem a agradecer por tudo que a Ethereum Samba e toda a comunidade tem se reunido para fazer, assim. Então, parabéns pelo Ethereum Latam, parabéns por estar o Vitalik aqui, pelo Hackathon. Então, a gente só tem a agradecer. Queria que você colocasse as suas considerações finais para o pessoal, puder deixar também seus contatos, quem quiser buildar, hackear para poder te encontrar. Obrigada, acho que eu até posso acrescentar mais uma coisa nessa história, que sabe que assim, o Ethereum Latam, então já teve Argentina, Colômbia, Honduras, e Brasil, gente. E mesmo o primeiro deles na Argentina, eu falei, cadê os brasileiros aqui no palco? Cadê? Eu tô vendo representantes aí, vocês discutindo bons temas em todos os lados, mas onde está o Brasil, que é o maior país aqui da nossa área? E é isso, foi toda a construção com as meninas, Romina, Lola, Pau, para a gente chegar e fazer esse evento junto aqui, que me orgulho muito, foi maravilhoso, agradeço muito a elas por ouvir, por trazer e por enxergar o Brasil. Hoje acho que o Brasil tem visto de uma maneira muito diferente por toda a Latam e mais ainda pelo resto do mundo. E isso fica com minhas considerações finais. Quem quiser me encontrar, pega meu nome, coloca tudo junto, Solange Gueiros, qualquer rede social, você me encontra com o mesmo. Se tiver um X, umzinho a mais, não sou eu, é fake. O meu nome, tudo certinho, sou eu. Até mais, pessoal, espero encontrá-los por aí. Nos vemos nos próximos eventos, nos vemos na DevCon. Com certeza. Tamo junto, GN, comunidade.